É o prof. É o prof na área. Joga duro. Sou eu mesmo. Joga duro. Arroba Carlos Alfama na área, hein? Prof. Carlos Alfama, hein? Prof. Carlos Alfama, hein? Joga duro, hein? Estou disfarçado agora, hein? Arroba professor Carlos Alfama jogando duro. Valeu, irmão. Um abraço. Aqui é o irmão do Zuki. Zuki ficou no plantão, mandou o irmão dele. Tamo junto em Goiânia. Aulão Goiânia. Arroba Bezanote. Joga duro. A gente vai falar agora Polícia Civil do Goiás, tá certo? Agora eu sou mais novinho. Polícia Civil do Goiás, né? Data nova, né? Vamos jogar duro. Convido os amigos aí, né? Vamos cair logo pra dentro aqui. Dança do ventre, né? Aí lenda dos nomes difíceis aí. Infernal, que nada. Olha o Marujo na área aí. Brasil Marinho, hein? Bravo Zulu. Arroba Big Field. Big Field, meu parceiro. Tamo junto, hein? Big Field na área. Os melhores. Arroba professor Júlio César. Arroba professor Júlio César Matos na área. É isso aí. Bacana. Aulão Premonição. Aulão Premonição. Pará, dia 24 de setembro. Né? Dentro da humildade, a gente vai jogar muito duro. Tá certo? Não somos melhores que ninguém, mas somos apenas colaboradores. Não é isso? É isso aí. Inscrições lá no site www.sabermaisdireito.com. Perceba bem. Vamos lá então? É isso aí. Convide os amigos. Bacana. É isso aí, né? Musiquinha gostosa. Eu sei que você gosta. Perceba então, né? Prisão temporária, né? Versus prisão domiciliar e na visão do STF. Bacana. Ontem a gente jogou duro, né? Falamos aqui da culpabilidade vicariante, da chamada responsabilidade penal por ricochete, responsabilidade penal por procuração, responsabilidade penal de empréstimo, responsabilidade penal subsequente. É a mesma coisa, né? E a gente verificou, né? Passeou lá na França, na teoria da dupla imputação. Não é isso? A gente jogou duro ontem, né? Teoria da dupla imputação é a responsabilidade penal por ricochete. Gostou, né? Não vai mais esquecer, né? Se cair lá em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, você vai chamar no ricochete, né? Chama no ricochete, fala que não há mais necessidade da dupla imputação, ou seja, da responsabilidade penal por ricochete. E aí você vai
falar lá em relação à culpabilidade, né? Culpabilidade da pessoa jurídica, veja, por questão de política criminal, né? Criou-se uma culpabilidade especial para a pessoa jurídica, porque a culpabilidade tradicional, não há que se falar, quando você raciocina com pessoa jurídica, por exemplo, pessoa jurídica não tem ação. Como você vai verificar na pessoa jurídica os elementos da culpabilidade, imputabilidade, potencial conhecimento do estudo de fato e exigibilidade controversa? Não tem como, né? Você raciocina isso com um ser humano, pessoa jurídica não. E aí eu falei lá a discussão, né, que a doutrina brasileira tem em relação, né, essa responsabilidade penal da pessoa jurídica, uma coisa meio difícil de se conceber uma situação dessa. Bem, aí você tem que assistir a live de ontem. Bacana? Legal. Eu vou meter logo o pau aqui, porque perceba, agora eu vou falar da prisão domiciliar, né? Julgadinho aqui do STF. Bacana? Tá diferente? Não, tô aqui jogando duro. Bacana. Veja que a prisão domiciliar, veja, né, uma inovação trazida pela Lei 2.403, né, /2011. O que seria prisão domiciliar? Será que a prisão domiciliar é uma medida cautelar diversa da prisão? Hein? Né? Veja que a prisão domiciliar, segundo a melhor doutrina, na verdade é uma forma de cumprimento da prisão preventiva. Veja que a prisão domiciliar, perceba bem, e aí, né, alguns doutrinadores chegam a dizer o seguinte: olha, a prisão domiciliar, né, na verdade tem que se chamar prisão preventiva domiciliar. Seria uma espécie de prisão preventiva, né? Mas veja, mas você raciocinando com a prisão domiciliar, você vai entender que é uma forma de cumprimento da prisão. Uma situação, por exemplo, da vítima se encontrar gestante, né, alteração aí na lei, uma alteração nova que ocorreu agora com a legislação, né, alterando a redação, porque falava lá da gestante até o 7º mês, de gestação, agora não, basta que ela se encontre gestante, não é isso? E a gente aqui vai discutir, inclusive. Olha que, perceba bem, né? Jogou duro no direito penal subterrâneo. Criminalização primária, né? Jazências de criminalização. Zaffaroni joga duro. Bacana. Perceba então, quando eu falo de prisão domiciliar, tá? Melhor doutrina entende que é uma forma de cumprimento da prisão preventiva. Então, na verdade, é uma prisão preventiva domiciliar. Bacana? Legal. Bacana. Se você pega lá pega seu Código de Processo Penal, pega lá que eu já vou dar bizu, O Código de Processo Penal diz o seguinte, artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Em sua residência. Então, pressupõe que a prisão domiciliar, para ser decretada, o indivíduo ele tem que ter residência. Aí joguei duro porque morador de rua, não há possibilidade da prisão domiciliar, joguei duro. Morador de rua não tem residência. Portanto, não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Bacana? Tranquilo. Quando eu falar morador de rua, fica ligado. Eu estou falando que não vai ser possível a substituição da prisão preventiva do morador de rua pela prisão domiciliar, porque a lei fala indiciado ou acusado em sua residência. Morador de rua não tem residência. Tá. Agora, STJ entra na jogada. Por que, professor, entra na jogada? Porque agora eu vou falar da decretação da prisão preventiva em face do morador de rua. STJ entrou. E aí, STJ diz o seguinte: o simples fato do cara ser morador de rua, perceba, não justifica a decretação da prisão preventiva. Bacana? O fato dele ser morador de rua, por si só, né, veja que não é elemento idôneo para sustentar a decretação da prisão preventiva. Bacana, então, porque se o morador de rua, ele pode, né, se você pode saber onde esse morador de rua está sempre dormindo, fulano está sempre dormindo ali, debaixo daquele prédio ali, sempre fica ali. É um local que você pode localizá-lo, entendeu? Não? Então, perceba, a prisão do morador de rua, por simples fato de ele ser morador de rua, se ele cometer um delito, vou decretar preventiva porque ele é um morador de rua. Ele pode se furtar da ação penal. Não.
Esse morador de rua tem um local que habitualmente ele se encontra? Sim, lá debaixo daquele prédio lá, está sempre ali dormindo. Se você consegue comprovar que aquele morador de rua está sempre ali, é um local, né, habitual, que você consegue encontrá-lo, perceba que não é possível a prisão preventiva do morador de rua pelo simples fato dele ser morador de rua quando você sabe o local onde ele pode ser encontrado. Entendeu, não? Tá. Vamos supor, então, que foi decretada a prisão preventiva de um morador de rua. Bacana? E veja que presentes os pressupostos lá do 312. Será que eu posso substituir essa prisão preventiva pela prisão domiciliar? Será que ele pode cumprir essa prisão preventiva em casa? Perceba bem. Aí, não. Não por quê? Porque a prisão preventiva pressupõe que o cara tem uma residência fixa. Tá certo? Em sua residência. Né? Aí é residência mesmo. Bacana? Legal? Bacana. Tranquilo. Né? Bacana. Vem que eu vou jogar mais duro com você. Eu vou jogar mais duro com você porque agora eu vou para o 318. O 318 diz o seguinte: poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Prisão preventiva não é prisão temporária. Joguei duro. Então, prisão temporária, perceba bem, não pode ser substituída por uma prisão domiciliar. Não pode ser substituída pela prisão domiciliar. Bacana, porque a lei fala prisão preventiva. Legal? Então, preso temporário, perceba bem, não há possibilidade de transformar essa prisão temporária numa prisão domiciliar. A lei fala prisão preventiva e outra coisa, seria incompatível. Por quê? Porque a prisão preventiva, perceba bem, a prisão temporária, de novo, perceba bem, ela tem a sua finalidade. Qual é a finalidade da prisão temporária? Né? Veja que a prisão temporária, perceba, veja que a prisão temporária, a finalidade, veja, é servir a investigação. Não é isso? É o preso que ele está ali na delegacia, porque vai facilitar para um reconhecimento pessoal. Entendeu ou não? Vai facilitar para uma cariação. Então, não justifica o cara estar lá em casa e a viatura vai lá buscá-lo na casa dele para trazer para a delegacia. E outra, a prisão temporária é uma prisão que tem prazo, né? Muito embora hoje há um entendimento que a prisão preventiva, muito embora você não tenha um prazo estipulado, o excesso, né, constitui constrangimento ilegal, um excesso de prazo, mas o cara está preso preventivamente por 2 anos, não é razoável. É isso, o MP oferece logo denúncia, né? Como é que vai ser isso? Bacana, o cara não pode ficar preso preventivamente ad eterno. Legal? Bacana. Legal. Então, perceba, né? Prisão temporária, veja, ela não pode ser substituída pela prisão domiciliar. A lei fala, poderá o juiz substituir a prisão preventiva. Não fez referência à prisão temporária. Justamente por isso, prisão temporária ela tem outra finalidade. É isso, ela serve à investigação, né? É uma prisão em sede de investigação. E aí eu já jogo logo duro, porque eu já falei da prisão temporária, falei da investigação, e você vai ler lá na Lei 7.960 que a prisão temporária, né, ela vai ser decretada quando imprescindível as investigações, né, em sede de inquérito policial. A lei fala em inquérito policial, não fala? E aí eu tenho que dizer para você o seguinte, não há necessidade da instauração de inquérito. Professor, como não? A lei fala sim, mas não há necessidade de um inquérito, de você ter um inquérito instaurado. Não. O que você tem que ter? Investigações em curso. Investigações em curso. Bacana? Você tem que ter investigações. Bacana? Eu já representei por uma temporária com apenas a ocorrência policial e uma oitiva. Nem inquérito eu tinha instaurado. Representei, o juiz decretou e pau nele. Entendeu não? Então, muito embora a lei ela faça referência ao inquérito, mas eu tenho... Aí você raciocina, não precisa você ter necessariamente um inquérito instaurado. Você tem que ter investigação em curso. Agora, você não pode pedir temporária do nada. Bacana? Joguei na temporária, cortei, estou aqui na prisão domiciliar, porque eu joguei aqui no 318, e o 318 diz o seguinte, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. E aí eu te falei o seguinte, não é possível a substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar. Por quê? A lei fala prisão preventiva. Entendeu? Joguei e tal, aqueles links, né, que eu faço, jogo duro, vem para mim. Legal. Bacana.
Hoje é que se critica muito a prisão domiciliar. Se critica a prisão domiciliar porque, veja bem, não há qualquer tipo de restrição. O cara domiciliar está preso preventivamente, né? Mas veja, cumprindo uma prisão preventiva na modalidade domiciliar, perceba bem, e ele está tendo acesso a telefone, internet, tá em casa, tá curtindo. E a crítica da doutrina é o seguinte, perceba bem, o juiz tem que até dar uma analisada. Se é o caso, de repente, se esse indivíduo, por exemplo, se encontra em uma das situações lá do 318, né, que há a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o juiz tem que analisar o seguinte, que de repente é melhor o juiz nem decretar a prisão preventiva. Se ele observar que o cara, né, olha, maior de 80 anos, né, o cara vai ficar em casa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, e aí eu jogo duro com você, o tempo de cumprimento da prisão domiciliar é considerado para detração penal. Joguei duro contigo agora de novo. O tempo da prisão domiciliar é considerado na detração penal. Então, veja, se o cara estiver solto, né? Não, aquele tempo não iria ser contado para descontar lá na sentença penal condenatória, contra esse julgado depois da pena aplicada, não é isso? No quanto da pena. Entenderam ou não? Então, é complicado, né? Essa questão. Complicado e é muito interessante. Bacana. Legal. Uma coisa também muito importante, e aí tanto o STF como o STJ vem jogando duro nesse sentido, perceba bem. O STF e o STJ vem entendendo que a decretação, né, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, muito embora eu tenha, né, os casos elencados aqui no 318, o STF e o STJ entende que não é automática. Não é automática. Como assim, professor? Porque, 318 diz aqui, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for maior de 80 anos. Quer dizer que se o agente ele for maior de 80 anos, ele já tem o direito subjetivo de cumprir uma possível prisão preventiva, né, e substituir pela prisão temporária? Não. Não. Beleza? Não. Veja então que não há que se falar em direito subjetivo aqui. Tanto não há que se falar em direito subjetivo que o STJ deu uma decisão recente e você tem essa decisão jogando duro aí no Zucderno de uma mulher gestante, né? Quem tem joga aí, eu dei, tá? De uma mulher gestante, veja, ela se encontrava gestante e ela fazia parte de uma organização criminosa lá no Rio de Janeiro. Ela fazia parte de uma organização criminosa e, veja, ela ainda estava lá envolvida lá com delito de tráfico de drogas, enfim, era toda bandida. Bem, e ela era líder, dessa organização. E ela se encontrava gestante. Aí, o que ocorreu? Ela estava presa, né, preventivamente. Aí a advogada pegou e entrou, né? Aproveitou que saiu a lei... A mudança, né? A mudança lá da lei 13, a mudança que alterou o inciso 4, né? Aqui do 318, através da lei, aí sim, da lei 13.257 de 2016, altera seu Código de Processo Penal. Professor, vai alterar por quê? Porque no teu Código de Processo Penal, se você está com o Código de Processo Penal ultrapassado, perceba, ele está dizendo o seguinte no 318, inciso 4. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for. Aí o seu ultrapassado está assim, inciso 4. Gestante a partir do 7º mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Ih, professor, o meu está assim, o teu está ultrapassado. Professor, como assim? Saiu uma lei nova alterando, filho. É mesmo? Quer dizer que não precisa de 7º... Não precisa de 7º mês. A lei alterou e agora basta que a vítima se encontre na situação de gestante. Entendeu, não? Então perceba que tanto a vítima com 2 meses, tá? 3 meses, 4 meses, vai ser possível a substituição da pena. Mas veja, não é automático. Não é automática essa substituição. Valeu? Tranquilo? Bacana. Se liga aí no 318...
atualiza aí o seu 318. Atualiza aí o seu 318. Ó, fica ligado. Então, olha, alterou, o inciso 4 alterou, tá? Ali antes falava gestante a partir do 7º mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Alterou. Agora o inciso 4 fala apenas gestante. Bacana? E coloca aí também, ocorreu a inclusão do inciso 5 e do inciso 6. O inciso 5 diz o seguinte, ó, poderá, né, substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, inciso 5, quando, não é isso? Quando a gente for, inciso 5, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, inciso 6, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, esses dois incisos aqui foram incluídos. Mas veja, se o cara ele está preso preventivamente e ele é o único responsável pela criança, o cara é o líder da organização criminosa, então será que ele já tem o direito, né? Será que ele já tem o direito automático de ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar? Não. Entenderam ou não? Porque não trata-se aqui de direito subjetivo. Legal? Bacana? Vai ficar a critério do juiz. O juiz vai analisar. Tá? Isso. Porque muita gente achou, agora, ficou legal, que agora o cara, né, se ele se provar que ele é o único responsável lá pelo menor de 12 anos, aí vai poder, né, ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. Não é automático. Beleza? E o STJ deu uma decisão nesse sentido, pouco tempo agora, dizendo que não é automático. Legal? Que não é automática essa substituição. Bacana, tranquilo, joga muito duro. Bacana. O interessante também, considerando que né, é uma medida, veja que é uma medida cautelar, né? A prisão domiciliar, seria uma prisão preventiva domiciliar, né? Prisão domiciliar é um modo de se cumprir uma prisão preventiva, né? Então, perceba que o juiz ele pode decretar a prisão preventiva e, consequentemente, substituir pela prisão domiciliar. Perceba, e além disso, ele adicionar, né, aí mais uma medida cautelar junto com a prisão domiciliar. Por exemplo, a utilização ali de um sistema de monitoramento, né, eletrônico. Bacana? Para quê? Para que esse agente não, né, se afaste de sua residência. Ele vai saber. Porque veja que a prisão domiciliar, né, é uma forma de cumprir a prisão preventiva, o cara tem que se encontrar em casa. Não é isso? E veja que a monitoração eletrônica, né, como uma medida cautelar, muito embora diversa da prisão, está prevista lá no inciso 9, tá? Tornozeleira, isso aí, lá do 319. Beleza? Tranquilo. Então, por que a prisão domiciliar não é uma medida cautelar diversa, né, diversa da prisão, né? Veja que a prisão domiciliar ela não está inserida aqui no capítulo 5 das outras medidas cautelares. Entendeu? É por isso que a doutrina fala, olha, a prisão cautelar, na verdade, é uma forma de cumprimento da prisão preventiva. Então, eu vou chamar de prisão preventiva domiciliar. Bacana? Joguei duro? Joguei duro, né? Bacana. Legal. O 318, perceba bem, o 318, ele elenca aqui, né, as hipóteses, né, em que você pode ter uma prisão preventiva sendo substituída por uma prisão domiciliar. Bacana? Legal. O inciso 2 diz o seguinte, né? 318, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for, inciso 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave. E aí, professor, como é que é isso? De quem é o ônus da prova? Provar que aquele indivíduo ele se encontra, né, aí, debilitado por motivo de uma doença grave. De quem é o ônus da prova? É da defesa? É do indivíduo? É do juiz? Perceba bem que o ônus é do indivíduo, tá certo? Qual indivíduo? Aquele que está preso preventivamente. Beleza? Ele que tem que provar que a sua doença, né? Veja, ele está extremamente debilitado em decorrência daquela doença, né?
Veja, está extremamente debilitado em decorrência por motivo daquela doença grave. E outra, ele tem que provar que o cerceamento da sua liberdade lá no sistema penitenciário, veja, agrava mais a sua situação. Bacana? Agrava mais a sua situação de saúde. Beleza? Então ele tem que provar, por exemplo, que ele está extremamente debilitado por motivo de doença grave. Legal? Então, veja, essas hipóteses aqui, veja que é o ônus, né, de quem se encontra preventivamente, preso preventivamente lá no sistema penitenciário. Beleza? Ele tem que provar para que ocorra o quê? A substituição da prisão, né, prisão preventiva em prisão domiciliar. Bacana? Joguei duro? Tranquilo. Legal. Bacana. Veja que a prisão domiciliar, aquela pessoa que se encontra preso domiciliarmente, já que essa prisão ela conta, né? Porque é uma modalidade, é uma forma de se cumprir uma prisão preventiva. Veja que ela conta para a detração penal. Aí você está raciocinando, né? Com as benesses. Mas veja que também é possível o agente cometer o crime de fuga e evasão de preso. Entenderam ou não? É possível ele ser enquadrado também aqui na figura típica lá da fuga e evasão de preso. Bacana, se utiliza de violência ali para sair da residência, né? Até parece que alguém vai estar ali segurando ele, né? Legal, então é nesse sentido aí. Bem, é importante, tá? A gente agora falar em relação ao julgado do STF, né? Falar um pouquinho aqui da prisão domiciliar, né? Longe de exaurir o assunto, mas eu aqui joguei duro, te falei as pegadinhas que podem aparecer. E veja que o Tício, né? O Tício, ele estava com uma arma de fogo, muito interessante esse julgado. Ele estava com uma arma de fogo em sua residência, perceba bem, calibre 12. Calibre 12. Pois bem, ele alterou o cano dessa arma. E a alteração desse cano, né, tornou a arma uma arma de uso restrito. Uma arma de uso restrito. Veja que ocorreu a denúncia. A arma, muito embora seja de uso permitido, se ocorreu a alteração, né, do cano e essa arma agora passou a ser de uso restrito, perceba, ele vai responder lá no 16. O 16 ele não faz diferença no que se refere a tratamento penal entre a posse e o porte. O 16 não faz diferença, né? Você tem lá aquela escala penal própria, beleza? Outro detalhe, o delegado de polícia não pode arbitrar a fiança quando você raciocina, né, com a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Bacana. Professor, mas é possível fiança? Sim, somente lá na esfera judicial. Beleza? Tranquilo. Legal. Bacana. Pois bem, ocorreu a denúncia, né? O MP denunciou, beleza? O MP denunciou. Perceba, esse cara, né, o Tício, está preso desde março. Desde março. Bem, o que aconteceu? Veja que o juiz de piso, né, o juiz de primeira instância, veja que converteu o auto de prisão em flagrante, né, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele agora se encontra preso preventivamente. A defesa lançou mão, bacana, a defesa lançou mão de um HC para o TJ. O TJ indeferiu, não conheceu da ordem, indeferiu. Bacana? E aí foi ao STJ, o STJ também indeferiu. E eu tenho que dizer para você o seguinte, que o Tício, perceba, ele tem 73 anos e veja, consta dos autos
que ele tem, né, ele é vítima de grave enfermidade cardíaca. Tá certo? A defesa ela usou como fundamento 318. Professor, mas o 318 fala maior de 80 anos? Sim, filho. Mas eu falei que ele tem 73 anos, mas ele está o quê? Né? Acometido de uma doença grave. Entendeu? O fundamento que a defesa utilizou foi o inciso 2 e não o 1. O 1 fala 80 e o 1 fala 80. Beleza? Não precisa, né? 80 não precisa essa pessoa se encontrar com qualquer tipo de patologia. O fundamento da defesa foi o inciso 2. Beleza? Tranquilo. Tentou no juiz de no segundo grau de jurisdição, não arrumou nada. Tentou no STJ, indeferido também. O fato chegou ao STF. Bem, o que ocorreu, né? Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu em conhecer do habeas corpus. Bacana? Entendeu conhecer do habeas corpus. Veja que ele teve, inclusive, que fundamentar, porque, veja, a súmula 691 do STF fala o seguinte, ela veda, né, a súmula 691 do STF, ela veda o conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra a decisão de relator de Tribunal Superior que indefere liminar em HC. Ou seja, o STJ, né, o relator já tinha indeferido, né, liminarmente, em sede HC. Então, veja, para que o STF conhecesse, né, do HC, teria que superar a súmula 691. E para que se tenha a superação da súmula 91, o fato, perceba bem, o fato deve ser apresentado de seguinte forma, deve, né, ser constatado flagrante, né, um flagrante de ilegalidade. Um flagrante de ilegalidade, um flagrante, né, ali de abuso. Não é isso? Aquele fato deve ser flagrantemente ilegal. Não é isso? Então, veja, aí o ministro falou, olha o ministro dizendo, no caso, o ministro dizendo, está presente a excepcionalidade. Diante do constrangimento ilegal em que está submetido o acusado. E aí ele destacou, né? Veja, Tício necessita de intensos cuidados médicos por ser portador de grave enfermidade, conforme aponta laudo juntado aos autos. Veja que foi o Tício que teve que provar que realmente estava ali, né? Que era portador de uma patologia grave. E aí o ministro continua. De acordo com a informação médica, em razão da prisão, ele apresenta quadro clínico de instabilidade psíquica, passível de agravar sua avançada enfermidade cardíaca de alto risco. O ministro ainda lembrou, o artigo 318 permite que o juiz substitua a pena preventiva por domiciliar, substitua a prisão preventiva por domiciliar, entre outros casos, quando o acusado estiver, aí ele fez alusão ao artigo 318, inciso 2. Quando o acusado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. Considero, desse modo, que a manutenção do cerceamento do paciente poderá acarretar o agravamento do seu quadro clínico, ou até levá-lo à morte, levá-lo a óbito. Né? E assim afirmou o ministro. Pela decisão, perceba, o ministro entendeu que o juiz de piso, né, o juiz de primeiro grau, ele poderia fixar, inclusive, outras medidas cautelares, né, previstas lá no artigo 319. Beleza? Tranquilo? Então, é muito esperto, né, nessas hipóteses aqui da possibilidade da substituição da pena da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tá? As hipóteses estão elencadas aqui no 318. Vai aparecer na sua prova alterações recentes, como a mudança da redação do inciso 4, coloca aí, vai cair na minha prova, a mudança da redação do inciso 4, vai cair na minha prova, coloca aí,
Coloca, vai cair na minha prova a mudança da redação do inciso 4, vai cair na minha prova a inclusão do inciso 5 e do inciso 6, lá no 318, vai cair na minha prova, eu estou colocando porque vai cair, porque essas duas alterações aqui, ó, a inclusão do inciso 5 e do inciso 6, ocorreram com a Lei 13.257. Sabe de quando essa lei, filho? 2016. Entenderam? Então a probabilidade disso aqui cair é imensa. Bacana? Ele pode perguntar, segundo o STF, a substituição da pena, estou falando toda hora, substituição da pena, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar constitui direito subjetivo do indiciado ou do acusado. Não é direito subjetivo. Entenderam ou não? Bacana? Há que se analisar o caso concreto. Legal? Bacana? Tranquilo. Pessoal, então, né? Uma Zuc didática aqui, rápida hoje, né? A gente só fechou aqui, falou um pouco aqui, jogou duro, pegou umas questõezinhas, né? E é isso aí. E a gente vai jogando duro. O que eu quero falar com vocês? Pera aí, segura. Né? Boa, né? Sempre. Deixa eu dar o HC. HC 135489. HC 135489. STF. Esse julgado é da agora, do mês de julho, tá? Julho de 2016. Beleza? HC 135489. STF. Legal? Bacana, o STF aqui, o ministro, né, verificou realmente que era uma situação de extrema debilidade, né, por motivo de doença grave, e ele concedeu, né, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Bacana? Vou ler um pouco agora o que vocês estão escrevendo, porque realmente, se eu for ler aqui, eu perco o raciocínio. Vamos lá. Perceba bem, arrebentando e saindo na frente. Bacana, jogando duro, DPC Pará, excepcionalmente não entendi. Chefe, a prova de PC Goiás seria... Pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa. Prova da PC Goiás, 16/10. Quando é que vai ser o aulão premonição da PC Goiás? Dia 15/10. Dia 15/10 já tá certo. Então, algumas pessoas... não sei. Pessoal, é o seguinte, fez a inscrição lá, você tá confirmado na aula. Você tem que parar de fuleiragem. Mas trocou a data, mas e aí? O aulão vai ocorrer o aulão. E você vai perder vagas. Por quê? Porque vai virar o lote lá, em Goiânia, tá certo? Você tem que jogar duro, tem que ir para esse aulão lá, beleza? Eu devo fazer um aulão em Goiânia em agosto, no dia 27 de agosto, beleza? Mas veja só, o aulão que eu vou fazer em Goiânia, no dia 27 de agosto, perceba, penal, processo penal e eleição extravagante. Beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai nesse aulão e além desse aulão, tu tem que ir num aulão premonição. Por quê? Porque no aulão premonição só tem fera. Português, informática, não é isso? Raciocínio lógico, né? Professores daqui de Brasília, os excelentes professores, tá certo? Então, quem quer passar para a Polícia Civil de Goiás, né? Você tem que fazer os dois aulões. Tem que fazer os dois. Bacana que aí você vai para arrebentar, meu irmão. Você vai para entrar. Vai fazer um comigo, depois vai estudar comigo de novo lá no aulão. Aí, meu irmão, eu vou falar, você vai jogar duro. Porque quando o SESP ou a FUNCAB jogar uma questãozinha aqui, jogar prisão temporária, substituição de prisão domiciliar, tu mata no peito e fala que não, mano, porque a lei fala prisão preventiva. Respeita o adelante focado. Entenderam ou não? Esses macetes aqui que eu vou dar lá no aulão, dia 14 de outubro. E você tem que ir. Entendeu? É isso. Bacana? Legal. Dia 13 de agosto estarei lá em BH, né? Aulão adelante lá em BH, no curso Prolabore, lá em BH. Beleza? E a gente também tem um aulão lá em Manaus. Eu vou dar um aulão lá em Manaus. Aí você tem que entrar lá no meu Instagram e procurar lá, porque tem uma colega que está organizando esse aulão. Aí você passa o telefone para ela te coloca num grupo lá, um grupo que eles fizeram lá em Manaus. Beleza? Tranquilo então? Então, ó, aulão Premonição Pará, bombando de inscrições, vai virar o lote, compra logo se você vai fazer. Tá bombando, tá show de bola. A gente tem quase 200 inscritos hoje. Bacana? Bem, aulão dia 27 de agosto, eu vou fazer um aulão em Goiânia, né, de exercícios, mas você tem que também ir lá no aulão Premonição, que vai ser no dia 14 de outubro também em Goiânia.
Bacana? Em Belém você estará? Em Belém eu vou sim, dia 24 de setembro. Outra coisa também, não faça confusão. Não faça confusão. Professor, como não faço confusão? O aulão que o Ailton Zucchi vai ministrar aulas é o aulão premonição, que a inscrição é lá no site do Saber Mais Direito. Esse é o meu aulão. É o aulão premonição. Tem como é o aulão premonição. Porque tem outros aulões. Mas eu não estarei nesses outros. Tá certo? Eu não posso estar em 2 locais ao mesmo tempo. Entendeu? Eu estarei no aulão premonição, que é o meu projeto, aulão premonição. Bacana? Legal? Aulão premonição. O professor quer fazer essa inscrição do Pará para o concurso de delegado. E eu quero ir na aula que você vai dar aula lá. Você, parece que tem o professor Bruno, caramba, o professor Cleopas, o professor Rafael Novaes. Rafael Novaes não vai agora porque não tem tributário, mas vai a professora Ana Cláudia. Aquela galera que foi para Pernambuco. Eu quero fazer essa aula. Então você tem que entrar no site www.sabermaisdireito.com. Entenderam? Goiânia vai ser aonde? Deve ser... Não, peraí. Um aulão que eu vou dar em Goiânia, dia 27 de agosto, vai ser lá na Universidade de Goiânia. Eu não sei bem aí, tem que ver lá o nome, acho que é Universidade Federal. Essa é 27 de agosto lá em Goiânia. E depois vai ter um aulão, que é um dia antes da prova lá em Goiânia também. E a gente está fechando o local lá. Bacana. Zucchi, que quando vem a prova de escrivão PF, deve sair ano que vem. O senhor é delegado aqui no DF? Sou apenas um colaborador, mas sou sim. Colaborador, mais colaborador. Manda um alô pra galera da Paraíba. Galera da Paraíba, um alô. Bacana? Então vou nessa, beleza? Contribuir aqui com vocês, né? É claro, em apertada síntese. Faz um estudo, né? Também, igual aqui, eu faço meu estudo, ó. Olha lá, jogo duro. Eu falo aqui pra vocês, aqui é meu estudo, ó. Bacana, né? Legal. Olha, esse caso que eu falei para vocês, que eu dei o nome de Tício, na verdade, realmente aconteceu, né? Com o acusado, ele tem 73 anos, tá? Esse HC se refere ao processo dele, tá? Então, isso aqui é um caso concreto, beleza? O STF concedeu, mas veja que ele provou, legal? Então, o ônus da prova cabe, nesse caso aqui, o ônus da prova recai na pessoa que se encontra presa preventivamente. Faz uma aula para nós no DF. No DF eu estou até fechando. No DF só faltam 2 módulos. No DF, a galera que está comigo no DF já fizeram comigo parte geral, já fizeram comigo legislação extravagante. Eles estão voando alto. Agora eles irão fazer comigo processo penal e direito penal especial. São 2 aulas que eu irei ministrar antes do concurso de Goiás aqui para eles. É um grupo que está fechado comigo aí. E eles estão jogando duro, porque nossas 2 últimas aulas agora foi o seguinte, pessoal que foi na aula do DF aqui, nos 2 aulões anteriores, joga aí o que vocês acharam. A Raquel tá aí, a Raquel acho que foi lá no Cópia Café. Olha lá, foram incríveis aí, ó. Né? A gente jogou muito duro, né? Foi um negócio assim, meio que aulão de parte geral foi show de bola. A gente pegou aquele negócio de teoria do erro e jogamos duro demais. Não é isso? Então no DF eu já fiz essa aula, né? Bacana então, né? Legal. Parabéns pela sua atitude humana e intervir para valeu, colega. Ó o colega aí, ó. O colega lembrou, né? Pô, bacana. Eu vou até tirar o óculos, fico até arrepiado quando eu lembro disso. Realmente. Então, pessoal, esse é um caso que aconteceu aqui no DF. Perceba bem, né? Uma mãe chegou com uma criança lá na delegacia, chegou chorando e ela estava de posse de uma radiografia lá e tal. Aí eu dei uma olhada, né? E ela falou lá que a filha dela estava com uma moeda no esôfago. E a menina ali tossindo e tal. Eu falei, caramba. Aí eu olhei, cara, e vi aquela moeda aqui, sabe? Aí eu falei, mas o que aconteceu? Doutor, os médicos, ninguém quer me atender, já me mandaram para o hospital de base. E depois me mandaram lá para o Gama. É distante, sabe? Quase 80 quilômetros de um local para o outro. Aí eu, vesti a camisa, porque não adianta só você ficar tirando foto distintiva e botando no Face. Você tem que ter atitude de delegado. Se você gosta de ser delegado. Eu coloquei essa menina no colo
e falei o seguinte: registrar a ocorrência não resolve. Essa menina tem que ser atendida agora. Eu entrei na viatura, coloquei ela no colo e entrei no hospital. E dentro da legalidade, eu falei para os médicos: olha, veja, né? Eles são garantes, não é isso? Na figura do garante. Perceba bem, eu mandei um perceba bem, se essa menina não for atendida agora, veja que aqui vocês já estão né, enquadrados na figura típica do artigo 121, não é isso? Artigo 121, e veja, qualificado, né? Qualificado pela asfixia. Perceba bem. É claro que nesse momento, né, um delegado ali, lá, saiu da sua sala, né? Da sua sala, não é isso? E tá com a criança aqui, esse cara não tá brincando. E eu não estava brincando. Eu estava dentro da legalidade. E nesses 10 anos como delegado, é um fato que quando alguém lembra, como o colega lembrou aí, me deixa muito emocionado, porque Deus me usou. Porque aquela menina, ela iria morrer. Ela iria morrer. E eu vou ficar muito feliz se... Eu acho que eu não... né? Acho que não estarei aqui quando ela colocar um distintivo de delegado na cintura. Mas vou ficar muito feliz se eu ficar sabendo que ela se tornou uma delegada de polícia, né? Por isso também, não é isso? Por quê? Isso é importante. Você tem que ser delegado e agir como tal. Valeu, irmão? Obrigado aí pela lembrança. E a gente jogou duro. Quem tem interesse em assistir essa reportagem, está no YouTube. Coloca lá, delegado ameaça prender o médico. Mas com todo o respeito, né? Bacana. Vamos lá então. Valeu, galera. Um abraço. Joga duro aí. Valeu, irmão. Obrigado aí. Onde é o tal do café aqui no DF? Fábia, lá na quadra 703, 702, 703. Manda uma mensagem pra mim depois lá no Instagram que eu vou te passar as informações. Gostam dessa música? Relaxante. Aí. Previsão para as próximas aulas, mestre. Setembro ali a gente vai fechar lá. Não, agosto. Ah, sou jornalista, acompanhei a matéria. Pô, bacana, hein, amigo? Legal. Bom descanso, mestre, jogou duro. Quem canta essa música? G. Amado. Português. Agosto. Agosto ou já entrando em setembro? Que a prova em outubro vai estar legal. Manda um alô para a estudante Brenda da Paraíba. Brenda, um alô, um beijo para você aí. Que Deus te abençoe. E a gente vai fazer uma aulinha aí na Paraíba. Fala mais sobre a aula de Manaus. Aula de Manaus, você tem que entrar lá no meu Instagram, tá? E procurar lá. Lá tem a Roberta, ela tá lá organizando esse aulão. Beleza? Entra lá. Lá no meu Instagram, lá você vai encontrar lá. O pessoal deixando o telefone. Fica tudo mais fácil. Vou jogar duro, não parar. Valeu, irmão. Cadê o alô de Brenda? Já mandei. Alô. Posso te seguir? Pode me seguir, irmão. Pode seguir. Pode seguir no Pérez, pô. Pode seguir. Juro que o edital de Goiás ainda não saiu, mas vai sair. Valeu, aula top, né? Apenas um colaborador. A gente joga aqui, vê os detalhes, dá os bizus do que foi alterado, pra você não cair. E vai jogando duro. Tá quase saindo. Sim.
Juntos chegaremos lá, com certeza, irmão. Valeu, Amandinha, beijo pra você. Não importa o ninho, quando o ovo é de águia. Edital da PC Goiás, segunda que vem. Vamos cair pra dentro. Que é P Comandante. Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí. Acredite nos seus sonhos. Bacana? É isso aí. Valeu, vamos manter a pegada. Alô, Raquel, um beijo pra você, Raquel Castro. Raquel Castro, bom te ver de novo lá na aula. Beijo pra você, que Deus te abençoe. Galera, vamos lá porque sou adelante focado.